O livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. Nós estamos agora no capítulo 13. Quem é o obsessor? Entender a obsessão e quem é o obsessor e quem é o obsediado, esse trio vai fazer com que nós conseguimos agir com mais segurança para obtermos os resultados. Logicamente, que logo que se lida com o obsessor, nós temos alguns fatores. Temos o obsediado, o espírito obsessor, a família do obsediado e a equipe mediúnica que vai amparar, vai socorrer esse espírito. Então, muitas das vezes, nós deparamos com equipes de espíritos obsedianos que são enormes. São grupos enormes de espíritos e, às vezes, uma criança recém-nascida. Sim, e eles ficam ali para tentar provocar os maiores prejuízos naquele ser, desde o momento do berço, porque é uma pessoa comprometida com as leis divinas. Não é porque uma criança que acabou de nascer, porque é uma ingênua, pureza, mãe de todas as benesses do mundo. É uma criança, como todas as outras, que já teve outras vidas e tem as suas responsabilidades. E nós, como espíritas, como médiuns, vamos chegar para essas crianças, para essas pessoas, naturalmente, com carinho, com amor, para dar o passe, fazermos a oração. E na reunião mediúnica, esses espíritos então vão se manifestar para serem ajudados. É importante entender que a equipe que faz as visitas aos lares, que faz as visitas aos hospitais, faz aquele trabalho externo à casa espírita, que é de visitar alguém que está precisando de um passe em casa, no geral, ou no hospital, ou em alguma outra instituição de caridade. Então, aquela equipe deve trabalhar junta, dentro de uma mediúnica, dentro do possível. Quando nós conseguimos fazer isso, e colocar a visita no dia anterior da reunião mediúnica, o trabalho vai ser, em parte, direcionado para aquele tratamento. Embora a gente vai deparar com pessoas que, não quero assim, não serve assim, não pode assim, respeitemos. Mas também temos que entender que existem os compromissos que todos nós temos de trabalhar para o bem. E quanto a gente estuda André Luiz, e agora estudando Sueli Caldas-Schubert, nós vamos vendo que tem responsabilidades na visita, na interação com o trabalho e depois a gente estar na reunião mediúnica, dialogando com aqueles espíritos, vendo aqueles espíritos sendo dialogados, sendo esclarecidos. Ninguém tem que ter medo de espírito, gente. Nós temos que ter respeito. E saber também que se nós estamos trabalhando para o Cristo, nós temos protetores que nos defendem, que nos protegem. Lógico que a gente não vai botar, como diz o ditado popular, não vamos colocar a mão em cumbuca. Não vamos chegar num pleno centro urbano movimentado e falar assim, vou te dar um passo que você está passando mal. Embora tem gente que faça e não sinta mal. Mas tem uns que vão sentir mal. Então cada um sabe até onde pode ir, sabe até que fundura da piscina ele pode nadar. Ou seja, todos nós temos nosso limite no mundo físico, no mundo espiritual, na inter-relação com os espíritos. Fiquemos atentos e vamos então ver o que a Sueli traz para nós. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Serra dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, obsessores. Então, muitas das vezes nós plantamos, aliás, muitas das vezes não, nós sempre plantamos com as nossas mãos o espinheiro que vai nos ferir os caminhos. E ao longo da nossa jornada nós estaremos sempre trabalhando intimamente para nos melhorar, mas algumas vezes nós estamos criando o nosso próprio problema, as nossas próprias dificuldades. No livro Serra dos Médiuns tem vários toques para nós podermos entender o que a doutrina espírita traz para nós, o que a doutrina espírita traz para cada um de nós ao longo da nossa vida, da nossa existência, para nós podermos entender a necessidade de nós nos melhorarmos. Obsessor, do latim obsessor, aquele que causa a obsessão, que importuna. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então, o obsessor é aquele que está nos incomodando, que está importunando alguém. Mas, no passado, tem sequelas para serem reparadas, para serem corrigidas. Portanto, todos nós estamos aqui para corrigirmos erros, para nos aprimorarmos, para aprendermos a sermos melhores. E muitas das vezes, para sermos melhores, passando por algumas dores causadas por esse espírito que normalmente chamamos de obsessor, mas muitas das vezes ele é ele o benfeitor principal
que vai nos colocar no bom caminho. Quem é o obsessor? O obsessor é uma pessoa como nós, apenas não tem o corpo físico, é um espírito. E muitas das vezes é encarnado. É a esposa, é o esposo, é a mãe, é o pai, é um filho, é um irmão, é um amigo. Existe isso também, nós já falamos sobre os tipos de obsessão, é na lição 5, tem até um capítulo, uma playlist só com a lição 5, separado lá de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, ou seja, tem todo um grupo de situações que nós já vimos lá na lição 5, que você pode olhar lá, que tem a playlist dela. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é um espírito que está naquele momento de revolta, querendo vingança, porque assim como nós falamos assim, não perdoo fulano jamais, nós temos aquele obsessor que fala, não te perdoo jamais. Mas no dia que você fala assim, fulano pisou feio na bola comigo, mas é importante que eu o perdoe, porque todos nós somos passíveis de erro. Aí aquele espírito vai falar assim, nossa, ele perdoou fulano? Aí ele vai arrumar um outro médium para ele, para fazer alguma coisa ruim com você, para ver se você vai perdoar mesmo. Lá para a 10ª, 100ª vez que você perdoar quem te ofende, ele entende que tem que perdoar. Logicamente que existem outros mecanismos mais simples. Quando nós começamos a fazer, para não passar por 100 situações adversas, nós fazemos oração por esse espírito, fazemos nossas tarefas assistenciais, que eles vão se modificando e principalmente com a ajuda de nossos mentores. Mas muitas das vezes nós somos o principal obsessor. Nós gostamos de certas situações. Então, as pessoas que são viciadas em computador, quer jogar, quer ler notícia na internet, quer fazer qualquer coisa menos estudar e trabalhar. Nesse momento, por quê? Tinha uma amiga minha, a Marlene Monteiro, uma pessoa muito querida, ela falava assim, cuidado com o teu cérebro. O seu cérebro não quer trabalhar não, ele também é preguiçoso. Ele quer curtir, ele vai querer ver um filme no YouTube, ele vai querer ver uma comédia, coisa séria para estudar, para refletir. Seu cérebro não quer. Não é obsessor que vem de fora não, cara. Ela falava desse jeito como psicóloga e mostrava pra gente que nós muitas das vezes nos entregamos gostosamente às nossas próprias tendências. Então o obsessor, ele vai saber tirar proveito disso. Então nós temos que aprender a agir para construirmos em nosso mundo íntimo uma fortaleza de paz, de harmonia, que nos dê condições de melhor trabalharmos intimamente para sermos melhores. Então, primeira coisa, o obsessor não é um monstro, nem um ser que saiu das trevas. É alguém que um dia conviveu conosco. Ah, mas eu já convivi com espíritos que estão nas trevas hoje. Lógico, nós estamos na Terra por causa disso. E se ele vier? Se ele vier porque tem um vínculo de amor. Ah, mas não é de ódio? O ódio é um amor adoecido. Então, se nós soubermos trabalhar os nossos sentimentos para amarmos incondicionalmente, ele vai chegar perto da gente, vai encontrar uma nova ressonância, um novo padrão de raciocínio, de pensamento. Depende de cada um de nós transformarmos-nos para melhores e ajudarmos os espíritos também a se transformar para melhor. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Um ser desesperados pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado obumbroso, que a bênção da reencarnação cobriu, com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. Portanto, não somos vítimas. Também não estamos sendo algozes. Estamos sendo pessoas que compartilham o sofrimento. Porque a obsessão é um compartilhar de sofrimento. Se você tem um obsessor que te ataca de um lado, ele está sofrendo tanto quanto você, quanto o sofrimento que ele está infringindo em você. E você está sofrendo tanto quanto o sofrimento que ele está te infringindo. E além do mais, nós temos que entender que existe um vínculo. Nós estamos interligados, obsessor e obsediado, porque no passado, recente ou distante, cometemos crimes, cometemos erros, cometemos determinadas ações que são complexas para nós. Portanto, nós precisamos estabelecer metas
para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria, estabelecer metas para que possamos, assim, estarmos em condições de melhor servir, estarmos em condições de melhor ajudarmos mutuamente. Então, lembrando sempre que esse ser que vem nos atacar, que vem nos influenciar, é alguém com o qual nós já convivemos, é alguém com o qual nós já tivemos algumas relações de amizade, até mesmo laços familiares, e pisamos na bola. Ou então, laços de maldade mesmo. É quando a obsessão vem mais pesada, vem mais sofrida, vem mais complicada para cima de nós. Cada um saberá o caminho e o destino que vai dar a si mesmo, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua existência. O obsessor é o irmão espiritual, não quer dizer que seja um irmão consanguíneo de outra vida, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com nossa participação. Então, tanto nós desequilibramos a ele em algum momento, quando ele se desequilibrou por nosso relacionamento com ele, seja que tipo de relacionamento for. Normalmente são de traições, de roubos, e aí vai criando mais problemas. O relacionamento homem-mulher tem que ser muito repensado pela nossa sociedade. Nós temos que desenvolver um sentimento de mais respeito uns pelos outros para podermos construir intimamente a nossa fortaleza interior para estarmos construindo uma manhã de luz e paz e consciência para todos nós. Porque se criarmos determinados vínculos negativos, estaremos tendo que ir para planetas inferiores à Terra para resgatarmos e expiarmos essas faltas lá, que é mais propício do que cá, porque isso aqui já está entrando no processo de regeneração. Portanto, a nossa relação entre famílias, entre familiares, entre amigos, entre amigas e também relacionamento profissional no ambiente de trabalho, no comércio, onde for, tem que ser repensado segundo a luz do Cristo para evitarmos criar essas condições para o passado. Essas condições que estamos vivenciando hoje foi criada num passado distante ou até mesmo próximo, de acordo com as nossas ações. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes? É importante entendermos. Aquilo que nós estamos vendo no obsessor é o reflexo daquilo que ele vê em nós. Aquilo que nós estamos vendo no obsessor é o reflexo daquilo que nós fizemos ele passar. Portanto, nós temos que buscar força suficiente para termos a coragem de olhar para dentro do nosso coração e falar assim, não faço mais isso, vou seguir por outros caminhos, vou seguir por outros horizontes, vou seguir por novas oportunidades de viver melhor, de viver em paz. É uma necessidade que nós temos de nos aprimorar, de nos aperfeiçoar, para que os nossos amanhãs sejam de paz, de luz, de fraternidade. Na construção do nosso mundo íntimo, estaremos todos procurando ser bons, estaremos todos procurando agir da melhor forma possível. Portanto, precisamos aprender a fazer o bem, a respeitarmos uns aos outros, porque é um caminho de mão dupla, eu tenho que respeitar você para você me respeitar, e assim nós estaremos criando vínculos sólidos de amizade, de radiação de amor, para todos juntos intercedermos intimamente para que todos possamos nos melhorar. Quem está livre de trazer nos escaninhos da consciência a mesma inimaginável tortura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel. Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos as tormentas que lhe correm nas profundezas da alma? E quando a gente começa a sentir ódio, fica gostoso sentir ódio. Cada hora a gente quer sentir mais. Isso nos adoece, enfraquece, envelhece e leva a consumir o corpo físico, transferindo para o plano espiritual uma carga vibratória que não deveríamos levar para lá. Porque nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós estamos aqui para aprendermos a conviver uns com os outros. Procuremos, pois,
trabalhar intimamente os nossos sentimentos, trabalhar intimamente as nossas imperfeições, para, ao chegarmos e adentrarmos o mundo espiritual, estejamos com a consciência tranquila para as grandes realizações que nos espera, segundo a bondade e a misericórdia de Deus. E aí, pare e pense, se alguém está te perseguindo com muito ódio, tem um motivo. Em qual dessas situações aqui você se enquadra para poder refletir? Não posso deixar que o outro continue sentindo o que está sentindo. Para isso, então, eu preciso compreendê-lo, entender o que ele sente e agir de forma mais condizente para resgatar os erros do passado e conquistarmos um futuro melhor. O ódio só no amor tem cura, porque o ódio é um amor adoecido. Aqueles que mais nos odeiam, aqueles que nós mais odiamos, são aqueles que, por nós muito os amarmos dentro da nossa imperfeição e inferioridade, queríamos algum tipo de exclusividade, algum tipo de domínio que não foi satisfeito, e aí vira um ódio para tentar dominar o outro, a vingança é uma tentativa de dominar, para tentar fazer com que o outro se submeta às nossas vontades. E o espírito que faz isso, ele é um pouco covarde, porque ele não tem o corpo físico, e ele está torturando, abusando alguém que tem o corpo físico. Geralmente é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança. É sempre um desforço que se pretende tomar, como quem está pedindo contas a outrem, de atos julgados danosos aos seus interesses. Nós estamos agindo de que forma? Como nós interagimos entre nós, companheiros de tarefa? Essa ação que nós temos entre nós, companheiros de tarefa, é a ação que vai nos construir e edificar para uma manhã de realizações sublimes e superiores para a nossa vida. Precisamos, assim, estarmos sempre cientes, cônscios das nossas responsabilidades, sempre cientes, cônscios da nossa necessidade de aperfeiçoar e de melhorar. Porque somente estando cônscios dessas responsabilidades, nós vamos agir mais condizente com as leis divinas. Porque se nós plantarmos o ódio, vamos colher vingança. Então, o antídoto que anula os efeitos maléficos do ódio é o amor. E o amor se expressa nas nossas ações, em forma de caridade, em assistência aos mais necessitados, a pensar no bem do próximo, a pensar no bem da nação. Porque se você não pensa no bem de uma nação, não pensa no bem do próximo, se você acha bonito seu irmão está comendo comida do lixo, catando comida no lixo, você ainda está sob os efeitos maléficos do ódio. Para nós estarmos sobre as benesses do amor, nós temos que ter pavor do mal, conforme está no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, não me lembro agora, mas está num dos dois. É bom que a gente estuda eles todos para poder entender, lembrar. Porque para transformarmos para o bem, o amor tem que ser incondicional. Nós não podemos sentir bem vendo alguém catando comida do lixo. Nós não podemos nos sentir bem vendo alguém sofrendo injustiças. Nós não podemos nos sentir bem querendo defender ideologias que não beneficiam, na verdade, nem a nós mesmos. Porque à medida que a gente está defendendo uma ideia má, nós também estamos sendo mal, nós também estamos sendo embrutecidos. E a vingança, que muitas das vezes é perpetuada não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, as perseguições, essa tentativa de esforço, só vai se melhorar quando nós pararmos para fazer uma avaliação dos danos sofridos e causados, entendermos que são danosos os seus interesses. Então, quem quer vingar está criando danos para si próprio, quem quer vingar está criando problema para si mesmo. E para nós nos fazermos melhores, então nós temos que nos aperfeiçoar. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação em sintonia pode ocasionar. E aí temos obsessores e obsessores. De acordo com a carga magnética do espírito que vem e se aproxima e da suscetibilidade, da fragilidade do obsediado, da pessoa encarnada,
pode causar inclusive mutações genéticas graves, gerando adoecimentos graves. Então nós somos necessários e importante que nós aprendamos a vivenciar bem as leis do amor, da caridade e da paz e trabalharmos intimamente para que esse amor se estabeleça nos outros corações. O mais importante é entendermos que todos nós somos responsáveis diretamente pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, aqui e no além. E disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. E esta, apresentando em razão do seu passado os condicionamentos que facilitam a sintonia, traz, no mais recôndito do seu ser, o medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de agora. Entender que nós no passado agimos de forma, às vezes até coercitiva, para tomarmos atitudes que venham nos prejudicar hoje. Então, para construirmos, edificarmos um amanhã melhor, precisamos trabalhar intimamente para construirmos um melhor amanhã. Então, primeiro, se ele encontra sintonia com a vítima para coagir, porque nós ainda temos culpa e medo, nós temos que trabalhar a nossa culpa e o nosso medo pela racionalidade das situações e dos fatos. À medida que a gente raciocina sobre essas situações e os fatos, nós vamos caminhando para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. É uma condição que nós temos de aprimoramento. E a vítima se sente assim porque ela tem um passado de culpa. E ela entende que ela tem culpa no cartório. Mas aí nós temos que transportar essa culpa em resignação, essa culpa em vontade de se melhorar, essa culpa em vontade de fazer o bem, para podermos, assim como Paulo de Tarso, podermos dizer: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Não é fácil ao obsediado amar o seu obsessor. Não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender. É um exercício. Quando você vai dialogar com um espírito, enquanto você está dialogando com um espírito que obsedia João, Manel, Joaquim, mas está longe do seu ciclo familiar, é fácil. Mas quando você vai dialogar com alguém que obsedia a sua família, as coisas ficam mais delicadas. E quando é alguém que obsedia a você mesmo? Então, nós precisamos de entender que ao estarmos diante de determinados espíritos, nós temos que ser neutros e imparcial. Não importa quem que ele esteja obsediando, nós temos que falar com amor, com paz, com serenidade e incentivando-o a também desenvolver esse sentimento de amor, paz e serenidade. Então, aprender a amar ao obsessor não é simples, mas não é impossível nem é tão difícil conforme parece, porque nós precisamos cativar a confiança dele. Nós precisamos aprender a desenvolver o sentimento de amor por esse espírito que nos obsedia. E uma vez entendendo que nós precisamos desenvolver esse sentimento de amor por ele, nós vamos seguir tranquilamente nosso caminho, porque se nós perdoarmos intimamente do nosso ser, nós irradiaremos uma luz de amor e de perdão para todos aqueles que estão ao nosso redor. O Espiritismo, mostrando-nos toda a trajetória por nós percorrida e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer das sucessivas reencarnações, descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio. Então a doutrina espírita traz para nós aquilo que em essência nós somos. Então, se eu recebo um benefício da doutrina espírita, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a contribuir para que o bem se estabeleça sempre e eternamente em nossas vidas. Então, à medida que a doutrina espírita nos mostra a reencarnação, nós vamos começar a entender que nossas almas já existiram, existem e continuarão existindo. Dependendo do uso que nós fizermos do livre-arbítrio, vão ter consequências para nossas ações, para nossas atitudes, hoje, amanhã e sempre. Portanto, entendamos a nossa necessidade de aperfeiçoamento, a nossa necessidade de melhoria e aprendamos a construir esse amanhã de luz, de fraternidade e de paz. Porque somente trabalhando assim, saberemos nos impulsionar para o amor,
impulsionar para a plenitude espiritual. Mas para isso, precisamos treinar constantemente em estudar a doutrina espírita para melhor entendermos o que ela passa para nós. E não ficarmos repetindo certos jargões que a gente ouve falar em palestras ou alguém nos falando, sem entender uma causa muito maior que envolve isso que veio até nós. Desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa, torna possível o que a ignorância fazia permanecer impossível: perdoar até aprender a amar ao obsessor. Então, quem é nosso obsessor? É um comparsa, um companheiro, um amigo do passado. E hoje ele vem para nos cobrar uma dívida. Mas tem aqueles que vêm porque gostam de nós. E como a gente aprontava, fazia algumas asneiras, eles vêm, querem que a gente faça o mesmo, querem que a gente participe com eles dessas situações, dessas armações. E aí nós temos que entender que tivemos a vida lá no passado, temos a vida aqui hoje e teremos a vida no futuro. As três então estão interligadas. O que nós temos hoje é resultado do que fizemos no passado. E o que teremos amanhã será o somatório do passado, atenuado pelas nossas boas ações de hoje, ou complicado com as nossas más ações de hoje, depende de cada um. E aí nós teremos a próxima encarnação mais branda, mais leve, mais suave. A doutrina espírita nos veio ensinar a verdade, e esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme ao autoexame, à autoanálise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiência das sombras que existem dentro de cada um. Então, quando nós estudando as obras básicas, nós estamos nos autoconhecendo. E para a gente se autoconhecer e entender mais todas as forças que nos envolvem, estudemos o Livro dos Médiuns. Porque quando nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, nós estamos entendendo que existe um conjunto de força psíquica que nos envolve, que traz para nós condições de nós refletirmos quem somos, com quem estamos sintonizando e onde vamos chegar. O Evangelho nos dá aquele passo para compreendermos o que devemos fazer aqui para nos tornarmos pessoas melhores. O Livro dos Espíritos nos dá uma ampla visão das nossas existências passadas, presente e futura, como toda uma cadeia interligada. Mas, acima de tudo, nós precisamos de olhar para o amanhã, onde trabalharemos intimamente por nossa melhoria, por nosso aperfeiçoamento. Então não é que ler o Livro dos Espíritos vamos saber quem nós fomos, quem nós somos e quem seremos. Nós teremos uma ideia bem real daquilo que ainda precisamos melhorar para cultivarmos uma vida melhor. Então, nós sabemos quem fomos e quem somos. E com isso, nós também estamos enxergando as nossas sombras que precisam ser clareadas sob a luz da caridade, do amor, da fraternidade e do entendimento. Procuremos, meus irmãos, trabalharmos pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para que o nosso amanhã seja sempre de luz, de paz e prosperidade. Diante dessa conscientização é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro de nosso eu, o reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas, em que transformamos o que tínhamos de melhor. Depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução e, além disso, muito mais, possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Belíssimas palavras. Que Jesus abençoe sempre a Sueli por essas pérolas de luz que ela traz para nós, que nos levam a fazer grande reflexão. Entender a doutrina espírita como esse néctar divino que alimenta a nossa alma. E, mais importante ainda, esse é um néctar purificador que traz para nós o desabrochar de um novo entendimento, de um novo posicionamento frente às adversidades que a vida nos oferece, para podermos construir e edificar, sempre nas bases da paz, do amor e da fraternidade, um caminhar de reconstrução íntima para fortalecermos-nos ao longo da nossa caminhada, da nossa existência. Portanto, a doutrina espírita primeiro mostra-nos que cometemos erros,
que perdemos oportunidades valiosas de nos iluminarmos. E depois, ela nos estimula mostrando os caminhos que nos conduzirão à nossa própria reconstrução, à reedificação do universo íntimo sob as bases do amor, do bem e da caridade. Por mais que caminhemos ao longo da nossa existência, palmilhando por situações difíceis, aprendamos a construir e a edificar os verdadeiros sentimentos de amor, de caridade e de benefício para todos nós. Beneficiarmos-nos com as forças do bem, trabalharmos para edificar o amor, a paz e a fraternidade onde quer que estejamos. Essa é uma façanha notável que unicamente o Consolador Prometido consegue proporcionar ao ser humano. E nós encontramos na doutrina espírita uma reconstituição psíquica diferente de qualquer outro tratamento, porque aqui é nós interligarmos passado, presente e futuro, para que possamos amanhã estarmos conscientes que somos pessoas responsáveis por todos os nossos atos. E logicamente, em cada encarnação teremos arestas a serem trabalhadas, arestas a serem polidas, mas as condições serão bem melhores. O buril já não vai ser tão doloroso. O buril já será mais iluminado pelo amor que já carregamos dentro de nós. Fato interessante acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito. Entender que obsessor e obsediado são duas faces da mesma moeda. Entender que nós precisamos aprender a cultivar em nós, em nossos sentimentos, em nosso coração, as luzes do Evangelho para iluminar nossos sentimentos. Somente assim nós vamos conseguir fazer também que esse chamado obsessor se ilumine. Porque nós somos quase uma simbiose. Obsessor e obsediado, eles trabalham dentro do mesmo diapasão psíquico. E à medida que a gente faz reflexões sobre o amor divino, sobre a possibilidade de transformarmos-nos para o bem, começamos a angariar a simpatia e a companhia de espíritos bons. Porque o que adianta eu chegar, estudar a doutrina espírita e achar que tem que pegar, matar, torturar, fazer todos os tipos de atrocidades que já fizemos no passado, julgando estar certos. Então hoje nós temos que aprender a perdoar, amar, a reconstruirmos-nos intimamente, emitindo boas vibrações, bons sentimentos, tentando achar soluções para situações mais adversas, nas bases do Evangelho, do amor e da caridade. E com isso, nós estaremos nos fortalecendo para que esse chamado obsessor se torne um aliado para nossos futuros empreendimentos na seara do bem. À medida que nós vamos nos trabalhando intimamente, esse grupo de espíritos que no passado nos assediava ou até mesmo nos ajudava a aprontarmos as nossas lambanças, hoje, à medida que nós vamos nos transformando pelas nossas reflexões, ao ler um livro como esse, refletirmos, o que eu posso fazer para ser melhor? Automaticamente ele vai se assustar, fala assim, mas ele nunca pensou nisso, agora está pensando? E aí o conjunto de forças vai vindo para que todos nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais amigas e mais conscientes da responsabilidade de trabalhar no bem. Mas trabalhar no bem é um conjunto de forças que vai nos impulsionar. Não adianta falarmos que vamos trabalhar no bem e agirmos sorrateiramente em prol das trevas, com certos pensamentos, certos conceitos que não vêm a calhar. Portanto, eu sempre vou perguntar agora várias vezes, o que você sente quando vê um de nossos irmãos comendo comida no lixo, procurando comida no lixo? A resposta disso vai definir quem é você, com quem você está sintonizado e onde você vai chegar. Para ele, o tempo parou. E um detalhe importante, você pode dizer, não tem nada a ver com isso, o problema é dele. Mas o que você irradia mentalmente é problema seu. O sentimento que você desenvolve diante daquela cena é problema seu. É a sua responsabilidade. Para ele, o tempo parou. E de novo a gente faz mais uma interrupção.
E na questão 930 do Livro dos Espíritos, numa sociedade verdadeiramente cristã, ninguém pode morrer de fome. E aí podemos amenizar a força da palavra e dizer: ninguém deve passar fome. Devemos ser mais unidos, devemos ser mais amigos. Para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. O mundo hoje já tem pessoas pensando no bem, já tem pessoas trabalhando para o bem, mas ainda carregamos determinados sentimentos conosco que não funciona muito bem para nosso aprimoramento íntimo. Não funciona muito bem para nossas melhorias íntimas. E somente trabalhando verdadeiramente para empreendermos as forças do bem é que vamos conseguir edificar essas forças em nosso coração, nós vamos conseguir edificar essas forças em nossa alma. Se fomos injustiçados, se estamos sendo injustiçados, pertence a Deus julgar. O nosso compromisso com a nossa consciência é procurar fazer o bem. E nada mais fácil para os obsessores, nada mais produtivo para eles, quando querem fazer os ataques, que nos impulsionar, incentivar a fazermos o bem, a caridade, desenvolvendo o sentimento de amor. O tempo parou ali, e consequentemente aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura, para a qual não havia nenhum modo de mascarar-se, caso tentasse. Então nós somos ainda o mesmo que fomos no passado. Por mais que a nossa aparência esteja diferente, o nosso rosto tenha sofrido modificações, nós vibramos e lançamos em torno de nós certas energias, certas vibrações que esses espíritos nos acham. E ao nos encontrar, eles nos cobram. Uns para sermos o mesmo do passado, quanto éramos comparsas, outros para nos modificarmos para o empreendimento de luz para o amanhã. Portanto, nós precisamos todos treinar, trabalhar intimamente para nos melhorarmos e aprimorarmos cada vez mais. Façamos, pois, o melhor possível. Façamos, pois, o melhor que pudermos fazer para o empreendimento que a vida traz para nós. E aí, trabalhando no bem, procurando nos evangelizar, procurando desenvolver bons sentimentos, nós seremos úteis na seara divina, nós seremos construtores de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. E esse irmão que nos acompanha será também impulsionado para o bem, para a luz. Mas, em se aproximando com o tempo, ainda se nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir. Se estas existirem realmente, e só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. Essa transformação, essa modificação que nós precisamos empreender é que é a chave da situação. Se nós entendermos que o obsessor está ligado a nós por causa da vibração que emitimos, e quanto mais nós emitimos vibrações daquele diapasão que ele nos conheceu no passado, mais nós vamos atraí-lo para nós com os mesmos sentimentos. Mas à medida que a gente parte para a caridade, que a gente bota uma sacola de campanha do quilo no ombro, e que a gente procura trabalhar para o bem, que a gente procura trabalhar para as realizações da construção e edificação do bem em nós mesmos, nós então estaremos fazendo-nos melhores. Nós então estaremos edificando as forças do bem e do amor em nossa caminhada. Entender isso é fazer de cada um de nós seres mais úteis na seara bendita do amor cristão, para transformarmos a nós mesmos e aqueles que conviveram conosco no passado e aqueles que convivem hoje, seja espiritualmente ou fisicamente. Somos então espíritos necessitados do amor divino e, principalmente, necessitados de aprender a amar. E para aprender a amar, temos que praticar a caridade, seja ela física, seja ela psíquica, mas temos que estar sempre trabalhando para que o bem se estabeleça ao longo da nossa caminhada. Aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão
e o amor pelos seus inimigos. Mas nisso aqui, gente, existe uma coisa muito importante. Muitas das vezes nós falamos que estamos exercitando o amor pelos nossos inimigos. Estamos treinando a exercitar o amor pelos nossos inimigos. Mas nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, em coisas muito simples, negam. Por exemplo, assistir um time de futebol jogando. Aí nós nos arvoramos de ódio pelo nosso adversário que fez um gol, ou pelo juiz que nós achamos que marcou o contrário aos nossos interesses, ou defendendo um partido político ou um político, sem procurarmos nos inteirar de tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos que ser sempre cristãos. Diante de toda a situação, se nós não temos poder de ação, optemos pela oração. Então, a oração é a ferramenta do cristão para transformar o seu coração e, quiçá, o dos seus inimigos, dos seus companheiros, ao longo de milênios de caminhada para um ponto a mais de luz em nossas vidas. Procuremos, pois, nos tornarmos melhores, procuremos, pois, nos vigiar mais para não cairmos em situações precipitadas de graça. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado, por quem hoje é a vítima, aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. Portanto, entendendo que hoje nós somos o que somos, nós temos o que temos porque fizemos o que fizemos no passado. Então nós não sabemos perfeitamente o que nós fizemos e nem é importante saber. O importante é compreendermos que hoje nós temos como agir para a edificação do bem onde quer que estejamos. Portanto, iremos procurar sempre desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de paz, para que cada dia mais nós sejamos melhores. Mas não é só ser melhor nas atitudes faladas, mas sentidas, pensadas e realizadas. Portanto, transformemo-nos pelo amor e nenhum sentimento de vingança chegará até nós. Nenhum sentimento de ódio virá bater a nossa porta. Porque transformamos-nos intimamente. Estamos acima daquelas situações. Estamos procurando edificar as forças do bem, do amor e da verdadeira caridade que deve existir em nosso caminho. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. O futuro começa hoje. E ter conhecimento espírita, estar sempre estudando, estar sempre se aprimorando para se fortalecer diante dos embates que a vida nos traz. E lembrando sempre que no mundo espiritual ou nas relações entre espíritos encarnados e desencarnados, entre os espíritos desencarnados, ou seja, nas relações mais complexas possíveis entre vários grupos de espíritos encarnados ou não, não existe vítima, não existe algoz. Existe ajustes de conta que, por desconhecermos o Evangelho, optamos pelo sofrimento. À medida que nós começamos a compreender o Evangelho, começamos a compreender as bondades divinas, nós vamos optar pela paz, pela harmonia e pela serenidade. O obsessor é, em última análise, o irmão enfermo, infeliz, dominado pela ideia fixa, monoideísmo, de vingar-se. Esquece-se de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo de seus planos. E, na execução desses, o seu sofrimento ir-se-á agravando proporcionalmente às torturas que venha infligir ao outro. Portanto, o obsessor, que ataca para fazer o outro sofrer porque quer vingar, primeira coisa, ele se anula para atingir um objetivo nefasto. E é importante ele entender que tudo aquilo que ele executar contra o outro voltará naturalmente contra si mesmo. Todo aquele processo de ódio que intoxica a sua vítima, intoxica-se a si mesmo. E ele terá reencarnações bem deploráveis para se desintoxicar. Então é preferível procurar as instâncias de refazimento que existem no plano espiritual para se transformar intimamente e procurar trabalhar para que outros companheiros de luta também empreendem o caminho verdadeiro do amor, da paz e da fraternidade. Meus irmãos, trabalhemos todos juntos para um ideal superior. Trabalhemos todos juntos para edificar o bem,
o amor e a fraternidade ao longo da nossa existência, e seremos assim melhores, e seremos assim aqueles que já sabem amar, com sabedoria, com responsabilidade. O que acarretará para os seus dias futuros pesado ônus, do qual não conseguirá escapar senão pela reforma íntima. Então, quando ele parte para a vingança, tudo aquilo que ele cria vai para o próprio vingador, vai para a própria pessoa que está criando a vingança. Isso vale também para as pessoas que ficam fazendo futrica nas casas espíritas, nas igrejas, na política, no também de trabalho, dentro de casa. Aquilo que ele parte para fazer gostosamente, uma intriga, uma tentativa de difamação, de atrapalhar até o serviço do outro, porque está com inveja do serviço do outro, ele vai responder por isso. E às vezes de forma bem grave. Porque o ônus daquilo que nós fazemos contra o outro volta contra nós mesmos. Não importa se somos espíritos encarnados ou encarnados. Não importa se fazemos uma intriga, uma fofoca, uma calúnia, uma difamação. Nós precisamos aprender a caminhar com consciência de responsabilidade para uma manhã de luz, de responsabilidade. Nós temos que ajudar o outro a crescer. O nosso companheiro está do lado, nós estamos ali para que nós ajudemos a crescer. Está ali para que nós ajudemos a serem melhores. Nenhuma etapa de sua desforra lhe dará a almejada felicidade e alegria, nem trará a paz, porque tanto anseia, pois o mal é geratriz dos desequilíbrios, frustrações e insuportável solidão. Certa vez, nós estávamos fazendo uma visita para uma criança não, uma pessoa acamada, já há longo tempo, com uma deficiência congênita. Então, fizemos aquela visita, era uma família que tinha 3 pessoas na família com deficiência congênita que o paralisa em cima de uma cama, desde jovem, desde criança. Eles estavam lá naquela instituição de caridade, a gente olhou, conversou com eles, e essa pessoa não gostava muito que a gente lesse livro espírita com ele. Um dia, um outro que gosta de ler livro espírita pediu que fosse lido. Não é do grupo familiar dele, está lá também, interno. Pediu que a gente lesse o livro. E ele gostou da lição. Então, da outra vez que a gente chegou, ele pediu que lêssemos uma para ele. E ao lermos, conversamos falando do perdão, do processo evolutivo, porque os livros que a gente lê são sempre os livros de mensagem do Emmanuel, daquela série do Fonte Viva. E aí, falando do amor, do perdão, da necessidade da gente se melhorar intimamente. Logicamente que o Espírito foi atrás de nós. E ao manifestar na mediúnica, não é contando o detalhe da mediúnica, é esclarecendo às pessoas o que está aqui nessa lição, usando apenas com forma didática. Então, ao ele se relatar para nós que nós estávamos muito errados em tentar ajudar aquela pessoa que estava lá acamado. Porque já era a 3ª encarnação, em que um grupo A obsediava o grupo B, enquanto o grupo B desencarnava, voltava a obsediar o grupo A, aí desencarnava, voltava o grupo B a obsediar A. Ou seja, fazia a troca B para A para B, constantemente. E com isso, já estavam na 3ª geração de sofrimento. E eles estavam esperando que, quando os outros desencarnassem, eles seriam as vítimas da obsessão que os levaria a um problema congênito, já pela 4ª vez dentro desse ciclo. Então fomos conversando a importância de praticar o Evangelho, a importância de entender o perdão. E com isso, a gente viu coisas maravilhosas. Tá? Aqueles espíritos se transformando para o bem, aqueles espíritos compreendendo que a necessidade deles se melhorarem, e era um grupo grande, de se melhorarem, e seguirem o seu processo evolutivo. Assim como no retorno, na nossa visita, aqueles jovens, a gente vê no olho deles o brilho da felicidade e o sorriso de quem tinha sido livrado de um peso enorme, tanto da luta íntima, da consciência, quanto do ataque daqueles espíritos que os atormentavam atrozmente. A partir de então, a gente foi vendo quanto que é importante a fazer o bem. Quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, nós temos uma frase do nosso amigo Yakov, que uma gota de caridade é uma bomba de hidrogênio no reino das trevas. Ou seja, uma gota de caridade tem uma força de transformação
enorme. E todas as transformações pela caridade e pelo amor desestrutura, destrói as organizações trevosas. Uma gota de caridade, um ato de caridade. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos para que o bem se estabeleça onde estivermos. Existem obsessores de grande cultura e que, por isso mesmo, exercem amplo domínio sobre espíritos ignorantes e igualmente perversos ou endurecidos, que a eles se vinculam. São os comparsas de que carecem para a execução de seus planos, estando sintonizados com as mesmas faixas de interesse. E aí, a gente pega uma bola, chega perto de um grupo de meninos que gostam de futebol e fala, vamos jogar bola? Tá todo mundo feliz da vida que vai jogar bola, não é assim? Ou então pega um tablet e fala assim, vocês querem jogar um pouquinho? A criançada fica feliz da vida, cada um quer lá seu tablet para poder jogar. As coisas mudam com o tempo, né? No meu tempo de criança a gente gostava de jogar bola, hoje eles gostam de tablet. Embora muitos ainda gostam de jogar bola. Bom, esse paralelo é apenas para nós lembrarmos que no mundo espiritual tem aqueles espíritos que falam assim, nós somos os vingadores, nós vamos trabalhar para destruir o cordeiro. Nós somos os vingadores, nós vamos trabalhar para que ninguém faça caridade. Nós somos vingadores, nós vamos trabalhar para destruir a religião X, Y, Z. É o que o prazer deles é esse, guerrear contra o bem. Entendendo isso, nós precisamos entender então que nós temos que nos fortalecer sobre a luz do Evangelho, nos fortalecer sobre as bênçãos do amor, para sabermos vencer os obstáculos e a dor, para a construção e edificação de um mundo íntimo melhor, de um mundo íntimo de luz, de esperança e de fraternidade ao longo da nossa caminhada. Então, comparsas existem nos mais variados níveis, nos mais variados padrões de entendimento. E nós, como cristãos, precisamos aprender a fazer valer os nossos sentimentos de amor, o nosso sentimento de paz, para construirmos e edificarmos o bem onde quer que estejamos. Os obsessores, entretanto, não são totalmente maus, é preciso que se diga. Como ninguém é absolutamente mau, são estes doentes da alma, possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados, adormecidos, pela própria condição que eles mesmos se colocaram. Então, quando a pessoa gosta de jogar futebol, se você falar assim, vamos jogar vôlei, jogar basquete, ele não quer. Então, aqueles espíritos, eles gostam de vingança. E para nós transformarmos esses espíritos, nós temos uma ferramenta imbatível, oração. O dialogador, no momento da conversa, daquele espírito incorporado, a primeira providência dá boas-vindas, a segunda fazer uma oração. Aí sim nós conseguiremos dialogar. E muitas das vezes precisamos de fazer a segunda oração para aí sim, depois da primeira oração, termos um diálogo esclarecedor, fazemos oração para ter um diálogo transformador. A função do dialogador, nós vamos fazer um estudo depois só sobre o dialogador mais amplo. É importante que ele saiba entender que ele está lidando com a gama de espíritos, que às vezes aquele que está falando representa uma falange. E precisamos então trabalharmos o nosso íntimo, a nossa força moral, o nosso conhecimento do Evangelho para melhor servirmos. Obsessores e obsediados são, assim, pessoas como nós. São seres que sofrem, porque se desmandaram entre si. São carentes de afeto, compreensão e amor. Seres infelizes para os quais o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova de amor e de paz. E muitas das vezes a rixa é contra o próprio dialogador. Ele fala, não gosto de você, você é arrogante, prepotente. Só que você é assim porque ele te induz a ser assim. Você é assim porque ele está ali do seu lado te impondo aquela condição. E como a gente, por estar encarnado, não percebemos 100% do mundo espiritual, tomamos atitudes desagradáveis que complicam a nós mesmos e aqueles que caminham conosco. Portanto, faz-se necessário caminharmos para a luz, entendermos que somos da luz e para a luz voltaremos. Estamos aqui temporariamente no mundo de sombras, não é de trevas, sombras, porque estamos presos a um corpo físico. Portanto, a nossa visão, nossa audição, nossas percepções são limitadas para a nossa própria segurança.
Com o passar do tempo, com o futuro, nos tornaremos pessoas melhores, nos tornaremos pessoas mais condizentes com as realidades que a vida traz para nós. De amor, de paz, de fraternidade. Então, quando nós começamos a entender, eu entendo que você sofre, eu entendo o que você estava sentindo, porque eu já senti isso em alguma época da minha vida, mas ao me converter dentro do Evangelho para as práticas do amor e do perdão, eu me melhorei tanto que hoje já estou aqui te convidando para essa reformulação de conceitos, para essa melhoria íntima, para que você possa crescer e aperfeiçoar sempre segundo as leis do amor, as leis da paz, da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. O Espiritismo vem trazer o consolo quando a gente esclarece das vidas sucessivas, quando a gente os esclarece das consequências dos atos, quando os esclarecemos da responsabilidade de cada um sobre si mesmos e principalmente de que todas as nossas ações são compartilhadas. Aí todos iremos crescer nas bases do bem, da fraternidade e do amor. Para eles, para toda a humanidade, ecoa a amorosa assertiva do Mestre: eu não vim para os justos, mas para o pecador. Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados para nos aprimorarmos, reencarnados para nos melhorarmos, reencarnados para tornarmos-nos pessoas melhores, para tornarmos-nos pessoas que edificam o bem em si mesmas, que edificam o bem à luz do Evangelho, que edificam o bem sobre as bênçãos do amor infinito. Nem todo obsessor tem consciência do mal que está praticando. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do ser querido. E aí, cada situação é uma só. E tem aqueles que estão junto para tirar benefício. Eles não estão lá para atacar. Eles estão porque gostam daquela pessoa, aquela pessoa gosta das mesmas coisas que eles, gosta das mesmas festas que eles. E aí, a gente não pode contar tudo que a gente ouve numa reunião mediúnica, porque existem situações delicadíssimas, onde o obsediado e o obsessor se locupletam dentro de um sentimento de compartilhamento de sentimentos. Então, para que eles entendam que estão se prejudicando um ao outro, temos que ter muita habilidade, temos que ter muita cultura, não só do Evangelho, mas também até mesmo, em alguns casos, de geopolítica, para podermos entender a dimensão do problema. Senão, a gente trabalha contra nós mesmos. O caso da senhora O demonstra isso. Então, vamos ver o caso da senhora O. A senhora O viu-se de um instante para outro acometida de uma tristeza inexplicável, seguindo-se-lhe um desânimo também difícil de ser entendido. Por mais pesquisasse as causas, sentia-se sem forças, tendo que permanecer quase o dia todo no leito. Em repouso, chorava muito e não conseguia atinar com a razão de tanto abatimento. Portanto, o trabalhar intimamente, para nós procurarmos nos entender e conhecer. Mas até aqui, ela está abatida, sem forças, acamada e chorosa. Prossigamos. Foi examinada por vários médicos que não acharam nenhum mal que justificasse o seu estado. Resolveu, em consequência disso, procurar uma casa espírita para orientação e passes. Verificou se está sob a influência espiritual muito forte. A entidade que a acompanhava era sua própria irmã desencarnada há algum tempo. Isso é mais comum do que se imagina. De acordo com o nosso padrão vibratório, com os sentimentos que carregamos, atraímos espíritos daquele diapasão de sentimento. E parente, então, fica ainda mais fácil deles virem para perto de nós. De maneira repentina, e que havia sido... Então, a irmã desencarnara há algum tempo, de maneira repentina, e que havia sido pessoa muito boa, havendo inclusive entre elas uma afeição muito grande. Foi feito o esclarecimento da irmã desencarnada na reunião apropriada e o resultado foi imediato. A senhora O curou-se, passando a levar uma vida normal.
Casos assim são raros. O comum é... Aliás, casos assim são raros, não. Casos assim também são comuns. Mas existem casos um pouco mais complexos que não vai sair o espírito com uma só reunião. Mesmo sendo irmão, sendo mãe, pai, amigo, vai se levar um tempo para esse desligamento. E ao desligar, o encarnado vai passar mal, vai sentir muito mal. Já citamos o caso aqui de uma pessoa que, ao tirarem um espírito que ficava com ele desde o seu nascimento, ele ficou tonto, caindo para a esquerda. E depois disso, perdeu todo o controle da sua mediunidade. Casos como este existem em grandes números, evidenciam o total despreparo das criaturas para a morte, tanto o que morreu quanto o que ficou. Porque se nós entendermos que existe alguém que morre, mas que ele vai continuar vivo como espírito, e que as nossas orações e os nossos bons sentimentos é que vai criar uma ligação saudável entre nós, podemos até encontrar durante o sono. Mas se criarmos a ligação doentia, de pesar, de tristeza, tadinho, morreu, não podia morrer agora, aprisionamos esse ser e criamos dificuldades e embaraço para o progresso do ser que partiu e para aqueles que também ficaram. Um obsessor simpático. Já encontramos uma situação muito interessante em que o obsessor era um gentleman, um ser totalmente educado, diferente de tudo que a gente pensava. Só que um dia ele cansou de ficar do lado do obsediado. E aí ele queria ir embora, mas o vínculo era tão forte entre eles, era uma empatia tão grande, que ele falou, se eu for, ele morre. E aí nós falamos, então vamos fazer o seguinte, para o seu desligar, já que você quer ir, nós vamos pedir a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que vai te acompanhar, que vai fazer a avaliação do caso, que vai te esclarecer, que vai te orientar, para que você, se for autorizado, vai se desligando gradativamente. Ele falou, não, eu descobri que eu estou perdendo tempo, eu quero ir embora hoje. E eu falei, hoje você não pode, você vai ficar. Você vai ficar ligado com esse espírito que está reencarnado, para que ao longo do tempo você possa se desligar. E assim, após um grande diálogo, uma grande conversa que tivemos, que a pessoa não poderia desencarnar naquele momento, então, ainda mais de uma forma assim, que seria mais um assassinato de um amigo, já que ele gostava tanto dessa pessoa, gostava entre aspas, tá? Não era tão gostado assim não. Mas, então ele aceitou, e graças a Deus, a pessoa está viva até hoje. Se ele foi embora, ou se ele ficou, não sabemos. O que sabemos é que ele foi feito, o desligamento foi feito ao longo de vários meses, para que a pessoa não se sentisse tão mal com esse desligamento. Ou então, ele teve que ser convencido a ficar mais tempo, já que ele voluntariamente se agregou ao encarnado. O que aconteceu? Ainda não tivemos a notícia. Essas informações, gente, são importantes para que vocês entendam. Então não adianta eu criar um casulo de proteção contra a reunião mediúnica se a gente não pode esclarecer, dentro do processo obsessivo, fatos como ela está trazendo para nós casos, sem citar nomes, citando só situações e fatos, para que todos nós possamos nos esclarecer e entendermos que existem nuances infinitas dentro daquilo que nós chamamos de obsessão. Alguns obsessores apresentam interessante faceta para os estudiosos do assunto. Foi o caso de certa entidade que se comunicou na reunião do Centro Espírita Ivon Costa, muito educado, distinto, tratava ao esclarecedor com toda calma e gentileza. É importante nós entendermos essa questão dessa educação. A pessoa tem toda uma educação, tem todo um jeito gentleman de agir, mas, vamos ver o que ele fala aqui. Dizia-se, da verdade, perseguindo uma pessoa a quem odiava, mas não tinha raiva de mais ninguém e, inclusive, compreendia o nosso papel ao tentarmos beneficiar a sua vítima. Acreditava em Deus, em Jesus, no amor, mas não tinha vontade de abandonar o seu intento. Olha que situação complicada. Era bom, não odiava mais ninguém, mas aquela pessoa ele queria fazer sofrer. Isso é mais comum do que imaginamos. Pensa você que seu obsessor é um ser mau, burro, estúpido?
Nós que às vezes nos tornamos maus, burros e estúpidos por lesar nossa estrutura psíquica sintonizando com eles. Vamos mais. Mesmo com todos esses dados positivos de caráter, seu esclarecimento foi demorado, rendendo-se por fim à evidência do amor diante da aproximação de um espírito a quem muito amava e que foi por ele visto durante os trabalhos. Esse chamado do amor é que faz a grande transformação de toda dor. Esse chamado do amor que converte-nos das trevas para a luz. Esse chamado do amor que nos faz tomar consciência da nossa realidade. E assim, com esse sentimento de amor em nossos corações, que nós vamos procurar sempre entender que a obsessão exige de nós conhecimento, estudo, mas transformação para o amor. Quanto menos ódio sentirmos, mais poderemos crescer e aproveitarmos as grandes oportunidades de nos tornarmos seres trabalhadores do bem, da luz e da fraternidade. E aí eu queria contar mais um caso. No atendimento fraterno que fazíamos, não era um atendimento mediúnico, um senhor muito intelectualizado chegou para o atendimento. E ele foi fazendo tratamento, passava lá pelo atendimento. E certa vez, então, quando a gente conversou com ele para frequentar a reunião pública, ele falou que a esposa dele tinha muito medo, que a esposa dele não gostava de ir. Eu achei aquilo estranho, mas falei, mas se ela não gosta de ir, você vai? Ah, mas ela não gosta também que eu vá. Mas você sente que o timbre da voz da pessoa tem um quê que está meio estranho. Passado um tempo, ele chega para o atendimento em um espírito, claro, de olhos azuis, com um rosto muito bem feito, um espírito muito bonito. Começa então a conversar e fala assim, essa semana é para eu ficar com você, caminhar contigo uns dias. Eu falei, tá bom. Mas quem é você? Eu sou o protetor dele, mas eu gostei das conversas que você está tendo. E um dia, passado aquele ali, eu estava indo para a reunião mediúnica, e esse espírito ia no carro, e ele falava na minha cabeça, que era coisa muito interessante que ele tinha visto. Como que alguns espíritos podem não acreditar que existe esse espírito. Que alguém leu isso para ele, ele achou muito estranho, porque até então ele achava que os espíritos acreditavam que existia espírito. E um dia que alguém leu um texto desse para ele ficou muito surpreso. Voltamos, ele estava ali, dizia que estava me protegendo dentro do carro. Era tranquilo, era muito educado, conforme está dizendo aqui. Passado o tempo, eu estava no outro atendimento fraterno. Aí, automaticamente surgiu a conversa com esse senhor. Falei, mas tem espírito que não acredita que é espírito. Para você convencê-lo de ser espírito, você tem que fazer um grande trabalho. Você tem que fazer uma grande transformação de entendimento, de estudo, para que ele possa entender que ele é um espírito. Aí, quando eu olhei para o senhor, o espírito estava do lado. Não é sempre que eu vejo o espírito, tá? É só quando eles deixam. Ele estava do lado. E eu falei assim, e uma coisa que é simples para o espírito entender que é espírito, quando ele passar a mão na gente, vai atravessar. Passar a mão na mesa, vai atravessar. O espírito simplesmente desmaiou. E a equipe que trabalha com a gente o levou correndo. Automaticamente, na semana seguinte, essa pessoa me passou uma mensagem dizendo que a esposa dele tinha ido a um centro espírita e gostou muito, que na semana seguinte ele ia também. Que era um centro perto da casa dele. E assim passaram a frequentar a casa espírita. São coisas muito estranhas que existem no mundo. O livro Iniciação à Viagem Astral vai trazer uma série de informações de como é estar no mundo espiritual. Como é vivenciar a vida no mundo espiritual. Iniciação à Viagem Astral, pelo Espírito Lancelinho, médium João Nunes Maia. Dê uma olhada, dê uma estudada. O site que você pode encontrar é fonteviva.com.br. E assim, agradecemos a Sueli Caldas-Chubis por essas pérolas que nos proporciona tantas reflexões, essas pérolas que traz para nós momentos de grande elucidações para nossas mentes, e que assim, estudando e ouvindo e aprendendo, possamos nos tornar pessoas melhores, porque somente sendo melhores, teremos um mundo melhor ao nosso redor. Conheça as obras basilares da codificação espírita, estude Kardec e compreenda-se mais. Ao longo do nosso estudo, vemos quanto é importante estudar Kardec para nos esclarecer da importância de sermos bons, da importância de fazermos a nossa transformação moral
e da importância de nos melhorarmos. Também temos um livro que chama Futuro Transcendente, que mostra para nós, através de várias reflexões, que você vai chegar à conclusão se vale a pena ser bom ou se não vale a pena ser bom. Fica aí a sugestão de leitura. No site da FEB você pode encontrar esse livro e muitos outros que vão enriquecer o seu conhecimento. O nosso livro, Futuro Transcendente, se encontra no nosso site kardecespiritismo.com.br. Lá tem os links onde você pode adquiri-lo. Paz e luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que as bênçãos do amor estejam sempre nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida.